Olá, investidor. Nesse vídeo eu apresentarei a Caixa Seguridade, especialmente aqui mostrando um pouquinho sobre seus indicadores, a sua eficiência, né, seus resultados. Mas antes de trazer essas informações direto também do RI da Caixa Seguridade, que é a relação com o investidor, eu vou começar falando de Caixa Seguridade a partir de perguntas de investidores. Então, claro, sempre nessa plataforma aqui eles colocam perguntas sobre Caixa Seguridade. Começarei por elas e assim responderei algumas perguntas e também já apresentando como justificativa, mostrando aqui os seus indicadores, se Caixa Seguridade nunca irá recuar. Então aqui foi alguém que já fez essa pergunta em janeiro de 24. Bem, não se usa a palavra nunca em investimentos. Então, a qualquer momento pode ter picos de elevação, de crescimento, como também de desvalorização, é muito comum. O que o investidor tem que saber é que não deve nem tampouco esperar momento para investir, ou seja, está lá com dinheiro, não vou investir em caixa porque vou esperar cair aquele preço. Isso é um pouco errado. Você não deve estar esperando. Claro, você pode até ter uma noção do que você acha ideal investir baseado nos indicadores dela. Então, se ela mostra indicadores ali um pouco esticados, como se estivesse cara no momento. A questão de preço teto também não vale muito, então não há como prever o preço teto de uma empresa, né? Então, ela pode se valorizar 100%, mais do que isso, 200% em 1, em 2, em 3 anos. Então, não há essa questão de preço teto. Isso é mais informações aí de corretoras que querem que você fique seguindo essas indicações para ficar movimentando, comprando e vendendo. Chegou naquele preço, vende. Isso quem ganha é a corretora. Então, perguntando se irá recuar, repare que já recuou um pouco. A pergunta aqui foi em janeiro de 24. Vamos ver aqui a cotação em janeiro de 2024. Caixa Seguridade. Vamos ver aqui quando ele perguntou em janeiro, exatamente ali no dia 23, né? 23 de janeiro, quando ele perguntou, a cotação estava, vamos ver aqui o período máximo. Bem, ele perguntou aqui, ó. Perguntou aqui quando estava 13,90. Então perguntou se irá recuar. Basicamente, o recuo é agora, né? Chegou a recuar aí para 14,30 a cotação. Então, já houve um recuo, porque chegou a 16,33, então tem R$ 2 agora de desconto, ou seja, equivalente a 12% de queda. Isso é uma queda muito no curto prazo. Então pode esperar, recuar mais. Bem, eu já disse que não é o correto você esperar tanto, a não ser que você ache que essa empresa ela estava muito cara e que agora ainda continua cara, você quer esperar mais um tempo. Para isso, você não vai olhar a cotação, você vai olhar indicador. Então, essa empresa, Caixa Seguridade, basicamente tem apresentado crescimento no lucro, então pode ser que ela também, o ideal é que ela continue crescendo também a cotação, seguindo o lucro. Então, esperar cair pode ser um erro aí do investidor. Então, o nunca já disse que não existe, em algum momento ela vai recuar, né? Aqui disse só esperando para recompra. Então, ele comprou um preço menor e agora teve uma boa valorização, parou de comprar ações. Mas o ideal é que ele mantenha a carteira equilibrada, no caso ela, uma mulher, mantenha a carteira equilibrada. Vou ver aqui como foi que outros responderam. Disse que está difícil, só sobe, então está achando ruim que está subindo, né? Então, que está dois aqui na torcida que recue. Beleza, quando há um recuo, é uma oportunidade de você, com o mesmo dinheiro, comprar uma quantidade maior de ações. Mas não é o ideal você ficar esperando. Se você acha a empresa boa, inclusive, tem poucas empresas de seguros que você pode fazer uma análise mesmo para colocar na carteira. Então, você tem que ter esse setor na sua carteira. Então, não fique muito pensando só na valorização. É preciso ter a diversificação. Aqui também, esperando. Outro aqui na torcida. Aqui diz que pagou apenas uma vez, né? Aqui se referindo a dividendos. Então, aqui está falando de pagamento de dividendos, né? Então, 2 vezes por ano ela paga de forma semestral.
foi divulgado pela empresa uma iniciativa de pagar mais vezes, de ser trimestral, por exemplo, né? Mas por enquanto, agosto paga, por exemplo, ali os primeiros resultados, né, o desempenho da empresa no primeiro semestre, e normalmente em maio, né, paga também referente ali ao segundo semestre do ano anterior. Então, mais a empresa pode ser que ela venha a pagar a partir das divulgações trimestrais. Então, todos aqui esperando cair, né? Comprou a 12,70, quer comprar mais, né? Não me interessa se é estatal. Bem, eu vou falar aqui, Caixa Seguridade é estatal? Estou aqui falando de ideologia política. Bem, Caixa Seguridade, a administração dela, a gestão dela não é de estatal, é uma gestão independente. Primeiro que Caixa Seguridade é uma holding, ou seja, ela não é a empresa que dá o resultado em si, mas Caixa Seguridade é digamos que um agrupamento de empresas, é o resultado do desempenho de várias empresas. Então, Caixa Seguridade é só, digamos que uma holding em si, ela não tem uma receita, então ela, digamos que a atuação da gestão dela é muito pouca nisso. Basicamente depende da posição acionária da Caixa Seguridade em outras empresas que não estão listadas, por exemplo, na Bolsa de Valores. Então, a Caixa é um grupo de empresas, né, um grupamento de empresas. E nesses grupamentos, todas são administradas de forma privada também, não é administrada nenhuma pelo governo. Então, Caixa Seguridade, você pode considerar ela como uma empresa privada. O estatal aqui dá a entender, e faz sentido, na verdade porque a Caixa Seguridade, ela tem um baixo free flow, ou seja, o valor da empresa, cerca de 80, 83% está nas mãos do governo. Então, a Caixa Seguridade, a maior parte pertence à União, ou seja, a maior parte do lucro vai para a União e somente ali cerca de 17% está em capital aberto aí na Bolsa de Valores. Então, esse é um ponto negativo ainda da empresa, poderia ser um pouco maior a participação, né, dos acionistas, a exemplo de Banco do Brasil, que é estatal e é 50-50, né? Mas Banco do Brasil é administrado pelo governo, então é quase que 51% governo e 49% capital aberto. Caixa Seguridade, não, é uma empresa de administração privada, não é para ter interferência do governo nela, porque ela é uma holding, ou seja, ela é uma empresa que tem participações em diversas outras empresas que são administradas de forma independente, privada. Então, ela é uma empresa privada, mas que tem uma grande e maior participação aí do governo no seu valor de mercado. Vamos aqui agora a mais pergunta. Se vale a pena comprar a 15,75? Bem, se você está investindo, claro, o investimento seu deve ser para médio, para longo prazo, o preço vai importar pouca coisa, não vai fazer tanta diferença o preço que você compra, R$ 15, a 16, 14, isso no final das contas não vai dizer muita coisa. Então não vai importar muito. O ideal é que se você acha essa empresa boa, sobretudo do setor de seguros, que você deve ter setor de seguros na sua carteira, você não deve se importar tanto com o preço. Claro, se ela houve uma grande valorização ali de 30%, em 2 meses você pode até parar de investir nela por alguns meses, né? Porque ela houve uma valorização que pode não ser pelo lucro, pode ter sido uma especulação, notícias, que isso afeta também o preço no curto prazo. Então, se houve uma valorização muito repentina, você poderia até não investir, aguardar um pouco. Então, aqui, a 15,75 é um preço e a R$ 15 tá bom para comprar, Caixa Seguridade. Claro, como ela valorizou muito rápido no início do ano, no final do ano passado, poderia esperar um pouquinho ali de investir. Eu mesmo fiz isso também, aguardei um pouco, porque já tinha comprado uma boa quantidade, agora fui comprar outras ações, esperei um pouco Caixa Seguridade e agora também momento de comprar um pouco mais. A gente fala de momento, mas não é para esperar só investir quando tiver com R$ 15, porque isso uma hora você vai perder essa linha aí. Ela vai se valorizar muito e você não vai conseguir acompanhar mais, vai ficar sem querer comprar a 18, a R$ 19. Então,
não se pegue muito a preço. Aqui aí, para quem ainda não entrou e quer entrar com essa ação na carteira, esse pode ser um bom momento, aqui em abril. Tendo visto que ela recua, mas volta, né? Então aqui uma observação, isso é normal, oscilação comum da B3 aí. Vamos ver aqui agora um pouquinho mais de pergunta. Aqui diz que ainda vai esperar mais, ó, comentário aqui em abril. Então, para hoje, está no momento aí 10% mais barato do que estava em abril, já deve, então, claro, investir. Agora teria que investir um valor já bom. Se você tem 5 mil, investe logo 5 mil de uma vez, né? Claro, se você já tem 50 mil investido, porque vai que você está olhando o preço, então, se comprar só 10 ações, não vai fazer diferença, né? Aqui diz, se ficar esperando o preço baixar, você não vai comprar tão cedo, tá vendo? Então, empresa de seguro controlada pela Caixa só dá lucro sobre lucros. Aqui é correto. Aqui diz que comprou e recomenda. Então, basicamente é isso mesmo. A empresa é boa, não pegue muito a questão de preço teto, não. Então, teve uma galera aí que praticamente começou a vender, né, quando passou dos R$ 16 por causa de análise aí de casas que dizia que ali era o preço teto. Então, começam a vender. E aí, agora, praticamente, como é que você vai comprar de novo se ela continua a se valorizar? Então, essa questão de preço teto aí, não venda, eu não recomendo, a não ser que ela perdeu os fundamentos, não está mais gerando bom lucro, né? E aí você poderia pensar até em vender. Mas se a empresa continua crescendo, como eu vou mostrar aqui no desempenho, mantém, deu preço teto, mantém, não precisa estar vendendo. Se você não quiser aportar mais, beleza, por enquanto, especialmente se você já tem uma boa posição nela. Aqui agora outra pergunta importante. Se vale a pena comprar com PVP de 3,7? Bem, essa aqui é uma pergunta muito comum, analisar o preço sobre o valor patrimonial. Bem, esse aqui é um indicador que ele é importante, mas com algumas ressalvas. Então, no setor financeiro, que se inclui também seguradoras, além dos bancos, o PVP, ele pode ser distorcido, porque o valor de mercado não é basicamente ali, a empresa não tem um produto físico, né? Então, a empresa vende serviços, basicamente serviços, né? Seguros, como a empresa ali faz esse tipo de serviço. Então, não é uma empresa que você deve comparar o PVP como outras empresas que têm aí outros produtos, né? Por exemplo, a Vale, empresas de energia. Aqui é um pouco diferente. Então, é mais serviço. Então, você também não deve se prender muito ao PVP. Comparar entre empresas do mesmo segmento. No caso, você poderia comparar entre Caixa Seguridade, as três principais de seguros hoje, o que estaria com PVP mais baixo, digamos assim, é como se estivesse mais barata, seria Porto Seguro, que está ali em torno de 1,5, BB Seguridade, acho que 5 ou 6 o PVP, e Caixa 3,6. Então aqui não vai dizer muita coisa. Normalmente esse PVP ele já é distorcido logo no IPO, quando tem ali a oferta primária das ações, a galera começa a comprar e aí quando ela vai ser liberada na B3, né, o período ali já de listagem aberta, praticamente já está com PVP alto. Então, não espere baixar para 1 para você comprar, porque isso pode nunca acontecer. Apesar de que eu disse que eu nunca é uma palavra que a gente não deve nem usar nos investimentos, mas praticamente eu quero dizer que é muito difícil uma empresa boa dessa você esperar que ela volte para um PVP de 1, que seria o valor justo da empresa, né? Mas não espere, porque ela pode realmente, você pode perder a oportunidade de investir. Então eu diria que sim, deve estar sim comprando mesmo com esse PVP. Aqui diz, ó, realmente seguradoras costumam ter PVP mais elevados. O que desanima um pouco é ver que já estourou o preço teto. Ó. Esse aqui se prende no preço teto do claro, aqui de análises de Benjamin Graham e de Bazin, Décio Bazin. E quem é Benjamin Graham? Vou ser muito rápido aqui falar deles. Benjamin Graham é um investidor que ele prezava muito pela análise do PL, que é o preço da empresa dividido pelo lucro,
Por exemplo, tem um indicador ali que vai estar em 10, vai estar... Ele defendia que fosse até 15, né? O PL até 15 e o PVP até 1,5. Então, assim você multiplica. PVP 1,5 vezes 15 daria 22. Para Graham, se a empresa tem um indicador abaixo de 22, ela estaria boa para investir. No caso aqui da Caixa, vai estar muito superior, porque o PVP é 3,6 e o PL me parece que está em 14. Eu vou até ser rápido aqui, vou tentar mostrar aqui agora rapidamente. PL 11,9 e o PVP, eu vou até fazer o cálculo aqui agora com você, ó. PL e PVP. Então, o Graham, ele multiplica esse vezes esse. Então, veja aí, 3 vezes... Não sei se eu vou achar aqui a calculadora, mas eu acho que não vai entrar não, porque eu estou gravando tela. Mas multiplique aí 3 vezes 12, 36. Então, aqui o PVP, perdão, com relação aí a Benjamin Graham, essa ação aqui estaria cara, porque o indicador de preço justo dela aqui está sendo um pouco alto. Então, aqui daria 36. E para Graham só se compra até 22, quando essa conta aqui do PVP vezes o PL está em 22. Então, aqui teria que estar com PVP de 1,7 por aí para comprar com esse mesmo PL. Então, nesse caso aqui estaria 36, aí ele considera que está quase 100% mais cara, né, do que o ideal, que seria até 22. Mas não se prenda muito a isso não. Ainda mais empresas do setor financeiro ou seguros, né? Então isso aqui não vai fazer realmente. E com relação a Décio Bazin, o método dele é baseado em dividendos. Então, claro, para ele aqui o dividendo está bom, que ele faz o cálculo de 6%, né? Então, é os 6% vezes o preço da empresa. E aí, o preço justo ali da empresa, né? E aí, daria um pouco alto. Então, ele acha que já chegou ali no preço mesmo de cotação. Mas eu também não sigo nenhum desses dois métodos de forma assim rigorosa, como aquele comentário. Portanto, não faz muito sentido. Então, o dividendo está ótimo, 7%, empresa de crescimento está excelente. Mesmo que esse indicador e esse outro ainda esteja um pouquinho alto, sobretudo o PVP, teoricamente está alto, né? Mas se você olhar aqui no gráfico, é 3,20, 3, 2. Esse PVP aqui começou em 2,3. Então ele cresceu 0,9 de 2021 para cá. Por que cresceu? Porque a empresa se valorizou, o preço, o patrimônio da empresa mais do que duplicou. E o PVP não duplicou, o PVP só aumentou 0,9. Isso porque o IPO já, digamos que ficou com umas ações um pouco caras ali no IPO. Apesar de que é absolutamente normal. A empresa é boa, a galera queria mesmo comprar, né? Então todo mundo comprando ali na oferta inicial, no follow, e por isso que ficou com PVP teoricamente acima do ideal. Então, nem o método de Décio Bazin, nem de Benjamin Graham, você pode, sobretudo, considerar nesses casos de empresas de seguros. Então, claro, os estudos deles são muito bons, né? Mas não dá para levar à risca e excluir uma empresa só por esse método feitos aí há muitos anos atrás, que pode não ser aí refletir a realidade, sobretudo para essas empresas. Vamos ver aqui mais perguntas. Eu já respondi essa aqui agora. Então aqui diz que já estourou o preço teto. Então esse aqui acha que a empresa nunca mais vai voltar, não vai superar ali os 16,50, R$ 17, que era o preço teto. Então, essa ideia de preço teto é uma das maiores falácias que tem aí, que faz muita gente movimentar muito, perder dinheiro, sair de empresa boa, porque chegou valorização. Se valorizou, melhor ainda, mantém. Outra pergunta: as seguradoras, BB Seguridade e Caixa Seguridade têm PVP mais elevado porque elas têm pouco patrimônio. Bem, pouco patrimônio. O valor patrimonial delas, BB Seguridade em torno, parece que 60 bilhões. Caixa Seguridade, não recordo aqui agora. Seguridade é menor o valor patrimonial. Claro, é participações em outras empresas, né? Então, aqui diz que ela usa a estrutura dos bancos, eu até já falei sobre isso. Então, diferente de Porto Seguro, que não tem um banco
Porto Seguro não tem um banco por trás dela? Porto Seguro tem sim, é o Itaú. Então, Porto Seguro também, digamos que a maioria dos seus clientes vem do Itaú. Então, é também uma indicação ali do Itaú. Azul Seguros, né, que é o Itaú Seguros, é aquele dinheiro ali movimentado pelo Itaú Seguros vai para Porto Seguro. Então, o Itaú tem participação na Porto Seguro. Então, também a estratégia, né, de estar atrelada aí aos grandes bancos, que são os que detêm aí os clientes, né, que ofertam aí os seguros para todo tipo de serviço. BB Seguridade, PVP 5,5, o que acha? Bem, BB Seguridade já é uma empresa que tem mais tempo de IPO, então por isso que o PVP também tende a crescer com a cotação. Eu acho que agora está um pouco até menor do que já foi, sobretudo aí porque a empresa não está tendo muita valorização na cota. Então, para você que olha PVP, fica com a Caixa, tem um PVP de 3, mas você deve comparar entre si, entre elas. Tem o Porto Seguro com PVP de 1, 1,5, e essas duas aqui, com PVP um pouco maior. Mas em si não está exagerada, não é um PVP exagerado. Se você vai ver estoques aí de empresas americanas, né? PVP elevadíssimo, 10, 15, sempre acima disso, né? Então não dá para se deter muito, porque o valor dessa empresa é mais nos seus serviços, não é em produto físico, né? Então, ela tem poucos imóveis. Se você vai ver BB Seguridade, qual é o imóvel que ela tem? Então, a estrutura patrimonial dela é o quê? É serviço. Ela vende serviço. Ela não precisa ter maquinários, não precisa ter carros, né? Não precisa ter imóveis. Basicamente, o patrimônio dela está atrelado ao valor dos serviços que ela presta, né? Vamos ver aqui qual foi a resposta. A resposta é que não deve levar em consideração. Ó. PVP faz sentido. É, não é muito, digamos que um indicador real para você fazer, levar em conta. Aqui diz que não tem um gráfico, né, de lucro versus cotação, mas você pode acompanhar, a galera quer esse gráfico, né, que acompanha o lucro trimestral e a cotação. Mas aqui eu vou mostrar agora como que você acompanha. Você já viu o gráfico de cotação, eu vou mostrar o gráfico de lucro. Bem, o comentário ali do investidor sobre a cotação padrão, ele queria o gráfico de cotação versus lucro. Não tem aqui no Investidor 10, nesse caso dessa empresa, mas, vou botar aqui o período todo, né, de IPO. Repare que ela teve ali uma desvalorização logo após o IPO, que é normal. Então, é um pouco comum aí empresas recentes listadas na bolsa. E depois começou aqui, ó, em 2022, começou um crescimento que chegou até 90% ali, basicamente, ó, de 7,70. Ó, 7,50 realmente chegou a mais de 100%, ó. E agora houve novamente um ajuste aqui. Então, esses aqui podem ser ajustes que são normais, sobretudo aquela galera que bota preço teto aqui e começa a vender, né? Seguindo casas aí de análise. Mas essa empresa ela tende a voltar a subir novamente. Então, imagina aí você ficar esperando cair novamente para esse ponto aqui, pode não acontecer. Apesar de que investimento a gente fala isso, mas como teve a pandemia, todas caíram 50%, 40%. Então pode acontecer momentos extremos, mas seguindo ali o seu lucro, né, a sua eficiência, a gente não pode esperar que ela volte para esse mesmo patamar, a não ser em alguma coisa extraordinária. Então, para você ver se esse gráfico aqui, que está agora de forma crescente, se está seguindo o lucro, você vem aqui em contábil e você vai também colocar aqui o período máximo, né? Vamos ver aqui, excluir receita, porque ela não tem receita. Repare que a Caixa de Seguridade, como ela é uma hold, quem tem receita são as empresas que fazem parte dela, né? Do grupo que ela tem participação. Então, você pode ver aqui, ó, começou o IPO em 2021. Claro, aqui já existia a empresa, mas digamos que os acionistas basicamente era o governo ou as próprias empresas ali que tinham participação nessa holding. Então, 2021, 1,9 bi subiu para 2,9 em um ano, mais de 60% aí de crescimento. Continua subindo agora para 3,5. Então, é uma empresa que está crescendo, ó.
A IPO foi aqui, primeiro crescimento em 2022, cresceu bastante, 1 bilhão. Depois cresceu cerca aí de 2,9, cresceu 700 milhões. Então, é uma empresa que está crescendo bastante. Então, sim, você pode ver que aqui exatamente está seguindo a cotação. Teve uma desvalorização na cotação, mas continua a empresa subindo. Então, a empresa continua com boa perspectiva aí de crescimento.